Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Testemunha, querido, pregava arquivos com 95 teses, com críticas à igreja da época, querido. Se hoje estamos ministrando essa palavra, se hoje você tem total acesso a esse evangelho, isso deve por conta disso. Naquele tempo, querido, se dava início a uma reforma poderosa, diversas denominações de igrejas, e esse evangelho agora tem um acesso facilitado até nós. Você tem expectativas, tem alegria por conta disso, querido? Amém. Isso aí é de Deus mesmo, querido. Quando você puder, tiver oportunidade, vai lá, estuda um pouco, leia sobre o assunto, sobre a história da igreja, que você será edificado. Aleluia. Querido, hoje nós iremos falar um pouco sobre a leitura do mês, o livro 1 a 1. Você que de repente não leu, não teve oportunidade, querido, vai uma degustação aí. Tem alguns exemplares disponíveis lá na livraria. Eu sei que mês que vem vai ter outra indicação de livro. Mas, querido, esse é um guia prático mesmo de discipulado pessoal. Se fosse você eu adquiria mesmo esse livro, porque tem diversas pérolas aí que irá nos ajudar. É um guia prático mesmo de podermos levar essa palavra para pessoas, vai tirar diversas dúvidas sobre salvação, sobre batismo, sobre arrependimento, assuntos mesmo que vai te deixar com mais clareza e firmeza quando for propagar esse evangelho para alguém. Amém? Então hoje eu irei falar sobre alguns tópicos, não irei falar do livro todo, creio que não vai dar tempo, mas eu vou soltar algumas pepitas para você, que eu tenho certeza que vai te estimular a você ler, porque quem lê entende. Amém, querido? Glória a Deus. Primeiro tópico, querido, vamos falar sobre a mensagem da salvação. Aleluia. Mensagem da salvação, querido. Quando nós nos disponibilizamos, querido, a falar do evangelho, pregar esse evangelho para outras pessoas, é interessante nós sabermos alguns tópicos. É interessante nós sabermos os princípios básicos da Bíblia, querido, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a realidades da nova criação. Isso são princípios, queridos, básicos, que temos que ter isso bem resolvido em nós. Sabe, muitas vezes queremos experimentar mais da parte de Deus, queremos dar passos largos, queremos mergulhar no Espírito, mas erramos muitas vezes em princípios elementares. Temos muitas vezes dificuldade em fazer o beabá da Bíblia. Então é interessante estarmos afiados, se quisermos, e termos sim a responsabilidade de reconciliar pessoas. Pessoas lá fora têm dúvidas, queridos, sobre salvação, têm dúvidas sobre batismo, têm dúvidas sobre arrependimento, e eu e você somos a resposta para essas pessoas. Nós não estamos aqui simplesmente inflando de conhecimento. Esse conhecimento ele precisa ser absorvido, mas precisa ser também, mais que isso, propagado, transbordado para as pessoas. Nesse primeiro tópico, vamos falar assim da mensagem da salvação. E antes de falar da mensagem da salvação, queridos, é interessante você entender sobre a sua nova realidade em Cristo, sobre nova criação. E para isso, vai comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. É um texto bem falado aqui, muitas vezes, eu creio que você já sabe ele de cor, que vai falar sobre sua realidade. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. Aleluia. 2 Coríntios 5,17, querido, vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Outras versões vai dizer que as coisas velhas já se passaram, eis que agora tudo se fez novo. Querido, isso está falando de realidade, sua nova realidade em Cristo. Sabe, querido, essa nova criatura, esse ser recriado, isso é um próprio milagre de Deus em nós. Como podemos fazer isso? Começar tudo de novo, começar do zero, ser recriado, é algo esplêndido da parte de Deus. Por que devemos nascer de novo? Por que devemos deixar para trás as coisas velhas? São dúvidas, queridos, que pessoas terão muitas vezes lá fora, e você tem que estar esperto, alinhado e responder isso. Por que eu preciso nascer de novo? Por que eu preciso me arrepender? Como que eu vou... A mesma dúvida que Nicodemos teve, como pode ser um homem velho nascer de novo, querido? Essa dúvida paira lá fora. E como Deus ele dá essa oportunidade de esquecer todo o seu passado e começar uma vida nova através do sacrifício de Jesus, você precisa entender o que está disponível para você, você precisa entender tamanho sacrifício que foi feito na cruz por mim e por você. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram. Para Deus, a sua reputação foi zerada. Está novinho em folha. O que vai contar é a partir do nascer de novo. Mas para o mundo, para a sociedade, essa reputação agora precisa ser construída. Ela precisa ser edificada.
Sabe, querido, pessoas lá fora não saberão muitas vezes que você nasceu de novo. Elas irão reconhecer que você é uma nova criatura através de suas atitudes, através do seu proceder, através do seu bom testemunho. Isso vai fazer com que você seja assertivo em uma direção para alcançar pessoas. Pessoas muitas vezes precisam identificar o cristão em você, não somente pela Bíblia, não somente por uma palavra de edificação, não, é pelo procedimento. Seja no seu trabalho, seja na sua casa. Pessoas precisam ver o verdadeiro Cristo em você através de suas atitudes diárias. Em ser justo, em ser honesto, em ser bondoso, ser prestativo. Sabe, querido, são características de um cristão. Glória a Deus quando alguém descobre que você é crente, é cristão, é um seguidor de Cristo, pelas suas atitudes. Porque olha lá se você está dando mau testemunho e em momento oportuno você começa a falar de Deus para ela. Que credibilidade você vai ter em apresentar esse evangelho? A pessoa irá levantar muros, querido, irá ter resistência em receber o evangelho, muitas vezes por uma conduta que não condiz com a palavra de Deus. Então vamos ficar percebidos, vamos ficar espertos, de certa forma, em dar bom testemunho. Você vai perceber que lá na igreja de Atos, quando eles percebem, querido, que precisavam levantar diáconos para servir as pessoas, para servir comida. Precisamos de pessoas para ajudar nisso aqui. Tinha recomendações, querido, para escolher essas pessoas. E eu costumo dizer, querido, está lá no livro de Atos, depois você lê com calma em casa, quando eles estão escolhendo os novos diáconos, os primeiros diáconos, na verdade. Querido, eu considero até a ordem que as coisas é colocada. Para ser diácono, eles precisavam primeiro ter o quê? Bom testemunho, boa reputação e cheios do Espírito. Sabe, querido, muitas vezes você está aqui movendo nos dons, correndo, dançando, celebrando, mas não dá um bom testemunho, está em desacordo com a palavra. Resolvam entre vocês, eles diziam assim, escolhe alguns aí que tenham bom testemunho, que tenham um bom procedimento, que seguem o padrão da palavra e que sejam cheios do Espírito. Esse era o padrão, querido, que se espera de um cristão. Então, eu creio que você vai sim alcançar pessoas através desse evangelho, mas antes mesmo de falar do amor de Deus, querido, esteja atento no seu procedimento, que você vai ser de maneira assertiva. Muitas vezes nem falando uma palavra, mas o seu próprio testemunho vai falar mais do que palavras. Aleluia. Antes de falarmos, querido, para você falar sobre essa nova realidade em Cristo, é necessário entendermos como que ocorreu tudo isso. Como que eu vou nascer de novo? Como essa nova realidade agora vai ser evidenciada em minha vida? Precisamos entender, querido, voltar um pouco lá em Gênesis, entender a queda do homem. Por que o homem precisa nascer de novo? Qual é a sua nova natureza? Lá no livro de Gênesis, vai falar sobre a queda do homem. O homem desobedece uma ordem direta do Senhor. Ele come do fruto da árvore do conhecimento. E diversas coisas acontecem naquele período. Eu vou pedir para você abrir o texto lá comigo. Abre lá em Gênesis no capítulo 3. Você vai entender por que uma pessoa ela precisa nascer de novo. Aleluia. Gênesis 3. Vamos ler a partir do versículo 8. Aqui, Eva tinha acabado de comer do fruto. Adão também. E acontece algo, querido. Dá uma olhadinha disso. Gênesis 3, versículo 8 vai dizer assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor, que estava passeando pelo jardim. E procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. O conhecimento chegando para o homem. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Já começou, querido, aí um jogo de passar responsabilidades. O 14 vai dizer: então o Senhor Deus determinou à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra os dias da tua vida. Deus amaldiçoou a serpente.
No 15, queridos, acontece outra coisa. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, e os descendentes dela, porquanto esse te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. No 16, para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Aí o motivo pelas dores de parto. Em meio à agonia darás à luz a filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. E agora o que acontece com o homem, querido? Eu quero que você preste bem atenção nisso. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer? Maldita é a terra por tua causa. Querido Deus, ele amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a mulher, mas olha que interessante, quando chega no homem, Deus simplesmente desvia a maldição do homem e aplica na terra. Interessante isso, né, querido? Deus poderia muito bem amaldiçoar o homem, conforme a mulher, conforme a semente, a serpente, mas algo aconteceu e foi para a terra. Sabe quantos sabem que Deus ele vê o futuro, querido? Deus ele sabia que lidaria com a humanidade em tempos vindouros. Aí, querido, já começa a evidenciar o próprio perdão de Deus para a humanidade. Outrora, mais tarde, Deus mandaria, querido, seu único filho, o unigênito, para morrer por mim e por você. Quando o homem peca, querido, há uma separação espiritual. O homem, querido, se distancia do Senhor. Você via que no início ele tinha relacionamento com Deus. Agora há um abismo, querido, imenso entre o homem e Deus, chamado pecado. E a santidade de Deus, ela não suporta o pecado. Algo que não podíamos mais fazer nada, querido. Uma natureza totalmente pecaminosa. Quantos de nós, querido, antes mesmo de aceitar Jesus, já sentiu um vazio dentro de nós? Achando que Deus está distante. Eu já senti isso, querido. E procuram muitas vezes preencher esse vazio em outras coisas. Prazeres, vícios, religiosidade. Tentando preencher um vazio que só Deus, ele pode preencher. E o sacrifício de Jesus, querido, quando entra nessa história, ele estreita o laço, ele reconecta novamente o homem a Deus. Ele faz com agora que essa realidade ela seja evidenciada. O véu foi rasgado. E agora, o que antes era uma realidade totalmente distante, homem morto espiritualmente, agora Deus reconecta o homem. Tamanha misericórdia, tamanho amor. Jesus, ele pagou o preço por mim e por você. Sofrendo, querido. Você imagina ele no Getsemane, querido, orando, clamando. Porque ele sabia, Jesus, querido, ainda que ele sabia que iria ressuscitar, ele sabia o que iria passar, ele sabe o que é estar espiritualmente afastado de Deus. E ainda que por pouco tempo Jesus passou por essa situação. E foi a única oração, querido, o pastor já mencionou isso aqui, a única oração de Jesus que não foi correspondida em seu ministério terreno. Onde ele disse: possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, ele disse, seja conforme a tua vontade. Senhor. Deus sabia, querido, do sofrimento que Jesus iria passar nesse período. Tamanho amor para que nós possamos ter esse acesso. E agora é necessário sim, renunciarmos tudo. É necessário nascer de novo. Confessar Jesus com a nossa boca, crer com o coração, para que possamos ter acesso a essa nova realidade. Para que possamos ter acesso de fato, querido, a esse banquete a qual temos acesso. Outrora não tínhamos nada disso. Outrora estávamos condenados de fato. Mas tamanho amor, para que isso fosse estreitado. E eu e você tivesse acesso a essa palavra, tivesse acesso à prosperidade, à cura, à salvação, à libertação, um pacote completo. Sozo, salvação para todas as áreas de tua vida. Aleluia. Abre comigo, querido, lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Aleluia. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12, querido, vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Sabe, querido, essa era a nossa realidade outrora. Lá em Romanos no 3, 23, você não precisa abrir, depois a mídia irá colocar esses versículos,
irá disponibilizar para vocês. Romanos 3:23 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Romanos 6:23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, querido. Tamanho foi o sacrifício por mim e por você. Aleluia. E esse sacrifício, querido, trouxe benefícios a nós. E precisamos entender isso. O resultado da cruz, querido, a nossa nova vida e a nossa nova natureza. É necessário estarmos alinhados no que diz respeito, querido, agora à nossa nova realidade em Cristo. Agora justificados, redimidos. Natureza pecaminosa não nos pertence mais agora. Agora nós que somos filhos, queridos, vivenciamos e evidenciamos uma nova realidade. Está assim para você. O conhecimento está aí para você. A prosperidade está aí para você. A cura daquilo que você precisa está aí, disponível. Uma salvação completa para todas as áreas. Mas como acessamos tudo isso? Como que temos acesso a todas essas coisas? Porque a palavra, querido, ela vem para todos. Ou todos ouvem. Mas porque uns frutificam, outros não. Uns recebem, outros não recebem. Princípios, ordenanças. Coisas que estão disponíveis na palavra de Deus. E que temos que estar atentos. Porque, querido, o evangelho sim são boas notícias. O evangelho sim são boas novas. Mas o evangelho também é renúncia. O evangelho também é arrependimento. As coisas velhas de fato já se passaram. Então é necessário sim deixar aquilo que tem feito você parar. Aquilo que tem feito você tropeçar. Essa é a sua realidade. Precisamos de fato evidenciar a sua nova realidade e deixar para trás a sua velha natureza. O problema é que muitas vezes nos apegamos a coisas e não queremos soltar. Nos apegamos a coisas de fato. Práticas que não condizem mais com a nossa realidade cristã. Hoje o mundo comemora algo que, por incrível que pareça, muitos cristãos acham comum. Uma festa de Halloween. Uma estratégia, muitas vezes, de Satanás para ter acesso à tua casa. Sabe, querido, nós temos que blindar essas coisas. São nos pequenos gestos, as pequenas raposinhas, queridos, podem destruir uma vinha. Nós sabemos muito bem o que é luz e o que é trevas. Você tem um entendimento muito claro sobre isso. Não precisa ser expert da palavra, não precisa ser um mestre da palavra para se aprofundar coisas que irão dar legalidade para que Satanás faça uma bagunça na tua casa, faça bagunça no teu trabalho, faça uma bagunça onde quer que você esteja. Legalidades. Seja ela por uma música mal intencionada, seja ela por uma festa comemorativa mal intencionada, seja ela por um filme mal intencionado. E tudo vem maquiado como o nada a ver. Isso aí está tudo certo. Isso aí está tudo bem. Isso aí não quer dizer nada. Mas aquilo vai minando. Você percebe que a fé ela vem pela repetição. Da mesma forma, querido, que repetimos algo, que fazemos algo, confessamos algo, ouvimos palavra dia após dia. E você começa a se contaminar com essas coisas dia após dia, querido. Você começa a abrir a porta. Abrir o caminho para que o inimigo venha fazer uma bagunça. Diversas vezes, querido, eu vi pessoas passando por problemas em casa, passando por conturbações, vendo vulto dentro de casa, perturbado totalmente, filhos adoecendo toda hora, sabe, emoções todas descontroladas, e com bom conhecimento no que diz respeito à palavra de Deus. Mas quando você começa a conversar com pessoas, você percebe, querido, você percebe onde ela está errando, legalidades que ela tem aberto, abre a vida para qualquer um, se associa com pessoas que não são para se associar, sabe? Frequenta ambientes que não condizem mais com a sua realidade, aí começa a se contaminar com essas coisas, começa a se contaminar, aí a carne fica o quê? Mais forte que o espírito. Por isso que se ouve muitas vezes, mas a carne é fraca, e graças a Deus, querido, que a carne é fraca, porque se ela só fosse forte, provavelmente nós não estaríamos aqui. A carne, querido, tem que ser colocada no lugar dela. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu esmurro a minha carne, eu esmurro o meu corpo, e reduzo a nada. Ele estava falando das vontades dele, querido. Muitas vezes não teremos sim uma vontade de querer sentar aqui e ouvir a palavra, de querer louvar ao Senhor. Teremos que romper com essas coisas. Às vezes os bloqueios, as distrações serão grandes para chegarmos até aqui. Mas quando resolvemos chegar e passamos a entrar nesse ambiente intencional, nesse ambiente, querido, onde todos estão em unidade, orando,
compartilhando causas, intercedendo uns pelos outros. Querido, esse ambiente faz com que coisas sejam evidenciadas na tua vida. Você consegue aprender a um refrigério. Começa a acontecer um refrigério dentro da tua vida, da tua casa, do teu corpo. Porque você se expôs a esse ambiente. E o congregar, querido, ele é extremamente importante. Não vai por esse caminho de dizer, mas eu consigo cultuar Deus na minha casa. Eu consigo adorar o Senhor na minha casa. Está tudo bem quanto a isso, querido. Você deve fazer isso. Mas uma família, querido, que não congrega, uma família que não expõe essa unção, não se expõe a esse poder, ela se torna extremamente vulnerável. Vulnerabilidade, querido. Tem direções da parte de Deus que vão ser extraídas aqui. Todos no mesmo propósito. A igreja não é uma invenção de homens. A igreja é coisa de Deus, querido. É um projeto de Deus, assim como família. Nós não estamos aqui simplesmente para bater um cartão, para nos reunirmos para um clube. Aqui não é um clube. Aqui, de fato, é um local, querido, onde vidas são transformadas, onde recebemos instruções da parte do Senhor para melhorarmos, sermos pessoas melhores, para propagar o Evangelho, avançar, encorajar pessoas. Esse é o propósito, querido. Esse é o propósito. Quando lançamos essa leitura do mês sobre discipular pessoas, querido, essa é uma realidade que cada cristão ele precisa. É nossa missão. Essa é uma missão individual de cada um. Discipular pessoas. Ter o desejo de querer alcançar pessoas com essa palavra. Não somente aqui, querido, quando eu estou pregando para vocês. Mas lá fora, principalmente. Quando você alcança alguém, querido, e começa a falar do amor de Deus, o que Ele tem feito em sua vida, e aquela pessoa começa a se transformar, começa a ouvir, você começa a discipular ela. Isso não tem preço, querido. Não tem preço. E esse é o verdadeiro motivo a qual eu e você estamos aqui, sobre essa unção, aprendendo. Nós celebramos o que Deus tem feito em nossa vida, sim, com todas as forças. Nós adoramos o Senhor com todas as nossas forças, sim. Nós recebemos instruções do alto, sim, querido. Mas isso aqui é um campo, é um centro de treinamento também, para você ser efetivo lá fora. Cria esse hábito, esse desejo de alcançar pessoas, de discipular de fato. Coloca no seu foco, na sua meta, querido, em alcançar pessoas anualmente. Diz aí se cada um aqui, sem exceção, querido, trouxer uma alma, uma vida, essa igreja vai ser pequena. Teríamos que sempre mudar de prédio, porque não caberiam pessoas. Mas da mesma forma que eu falei antes, querido, vamos estar percebidos no que diz respeito ao bom testemunho. Muitas vezes queremos alcançar pessoas de todas as formas. Queremos sim propagar o Evangelho, queremos falar de Deus, mas tropeçamos muitas vezes em um procedimento. Porque uma vez que você fala de Deus para aquela pessoa, você vai ser exemplo para ela, querido. Você vai ser exemplo. Você vai ser aquele que vai discipular a pessoa, que você vai transformar aquela pessoa em um seguidor de Cristo. Olha que responsabilidade, querido. Que responsabilidade. Sabe o que acontece? Eu sou filho, querido, de pescador. Meu pai, desde muito cedo, eu sempre fui criado nesse âmbito de pescaria, de mar. Mas olha que interessante, quando Jesus ele encontra Pedro, e ele, digamos assim, ele vai recrutar Pedro. Ele vai dizer que Pedro agora vai se tornar pescador de homens. Mas Pedro, ele estava fazendo algo. Antes disso, ele estava lavando as redes. Ele estava justamente nesse período. Lavando. Pronto para jogar a rede mais uma vez no mar. E é interessante, querido, quando esse lavar as redes, ele tem um objetivo. Porque uma vez que você lança as redes no mar, e você não pega nada, nem um peixe, aquela rede ela vem suja, com sedimentos, né, algas marinhas, e a rede vai ficar suja de fato. E aquilo atrapalha para o próximo lançamento dessa rede. Pega bem essa mensagem que eu estou te falando, isso é pelo Espírito. A rede, para ser lançada novamente, ela precisa estar limpa. Ele estava lavando as redes. Porque se ele lança as redes com toda aquela sujeira que veio da primeira levada, querido, provavelmente o peixe ele chega, ele se alimenta, mas ele não é fisgado, ele vai embora. Agora, querido, trazendo para o espiritual, essa sujeira, a qual deveria estar na rede, começa a colocar como impedimentos para a nossa vida, coisas que não deixamos para trás.
um perdão que não foi liberado. Mas mesmo assim você quer propagar o evangelho, você quer falar do amor das pessoas, você quer falar de Deus para as pessoas. Sabe, é algo, não trata a esposa em casa como ela deveria ser tratada. Sujeira, vai se acumulando. E a pessoa até ouve a palavra de Deus, que você vai ministrar para ela. Mas muitas vezes ela não consegue, você não consegue pegá-la de fato, com tua sinceridade. Porque algo dentro de você está arranhando. Sabe, querido, lavar as redes é necessário sim. Liberar. Igual que nós estamos aqui cantando, eis-me aqui, Senhor, mas de todo o seu coração. Deixando para trás tudo aquilo que tem tentado nos parar. Liberando perdão. Falando com Deus com sinceridade. Senhor, eis-me aqui de fato. Eis-me aqui, se tornando disponível para que essa obra possa ser propagada. Não é o eis-me aqui simplesmente da boca para fora, uma canção vazia. Não, querida, o eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Se é para me estar nesse local, então eu estarei. Se é para me alcançar aquela pessoa, eu alcançarei. Quantas pessoas têm passado por nós na rua, muitas vezes até chorando. E passa aquela sensação, meu Deus, eu devia ter parado de falar com ela. E ela vai embora. Já foi, querido. Quantos colegas de trabalho muitas vezes estão precisando de uma direção, de um conselho, e eles têm expectativa em que você fale algo e você não fala. Por conta da correria. Ah, mas eu falo depois, já foi, querido. Não perca tempo, querido. Esteja sensível, como o Luiz falou aqui. Desenvolva a sua sensibilidade. Ele falou ontem, na verdade. Desenvolva a sua sensibilidade. Relacionamento com Deus. Fica percebido, Senhor. Seja que nem aquele filme, O Último Homem. Senhor, só mais um, mais um. Tenha sempre o desejo de pregar esse evangelho para mais um. Mais um, mais um, sempre. Mas olhe também para a sua vida, querido, para ser assertivo no que você quer fazer. Se corrija. Lança fora, sim. Tem vícios em determinada área, querido. Pede forças para Deus, querido. Ele pode te ajudar. O Espírito Santo está aí dentro de você. Cria um laço de intimidade. Reconhece a paternidade de Deus, querido. Ele quer te ouvir como filho, de fato. Fala, pai, eu preciso disso. Eu não tenho forças para essa área. Eu não tenho forças para esse caminho. Só o Senhor pode me ajudar. E começa a se quebrantar, a falar com Ele. E Ele vai te ajudar, vai te dar direção. Não seja simplesmente aquele que só recebe a palavra, se infla de tal ponto que não quer compartilhar isso com ninguém. Né? Trazendo o exemplo de peixe, né? Não seja como um baiacu, querido. O baiacu se infla, né? Inflado. Mas o baiacu ele se infla como um mecanismo de defesa. Olha que interessante isso. Sabe, querido, não esteja inflado com a palavra a ponto de você só usar a palavra quando está precisando para se defender de algo. Porque sabe o que acontece? Você acaba se tornando uma pessoa tóxica. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você absorva esse conhecimento e propague isso para outras pessoas. Com ousadia, com intrepidez mesmo. Fale em tempo e fora de tempo, querido. Não espere somente na igreja para abraçar pessoas, para falar do amor de Deus, para liberar um conselho. Além de que muitos têm dificuldade de fazer isso até aqui dentro. Querido, rompa com isso. Rompa com isso mesmo. Vamos pegar no arado de fato e não olhar para trás. Vamos servir, ter o desejo de servir, querido, em sua igreja local. Isso vai te trazer benefício, querido. Vai te trazer benefícios que você nem imagina, querido, servir. Porque o próprio Senhor, Ele é um servo. E nós somos imagem e semelhança dEle. Nós servimos a um rei que está no trono e que ao mesmo tempo é servo. Querido, então se dentro de nós não queima essa chama no coração de servir, no coração de pegar junto, alguma coisa está desalinhada, precisa ser alinhada. O próprio Jesus se apresenta como escravo. O Evangelho de Marcos vai contar tudo isso. Marcos, ele apresenta Jesus como um escravo. Vai estar sempre falando de servo. E servo é a palavra mais tranquila, porque na tradução original está falando de um escravo mesmo, querido. E Jesus, na última ceia, ele faz uma atitude a qual todos ficam espantados. Ele pega uma toalha, um recipiente com água e começa a lavar os pés de um por um. Uma atitude de um escravo. Querido, nós precisamos servir pessoas. Você precisa dar o seu melhor.
Se uma igreja local, querido, possui 100 membros e só 20 estão servindo, querido, sabe? Tem gente sobrecarregada. E nós precisamos ser alívio para essas pessoas. Tem gente sobrecarregada, essa não é a vontade de Deus. Sabe, querido, nós precisamos aqui, ó. Não é bom se tivesse um grupo completo numa quinta-feira? Para servir vocês, uma banda completa? Tem esse desejo, querido, de servir ao Senhor. Porque muitas vezes observamos ministérios, você observa ministérios, onde fazem fila para servir. Por que não acontece conosco? Desejo, querido. Você precisa entender. Quando você entender que você faz parte de uma engrenagem, que servir, querido, é essencial, seu contexto de vida muda. Você vai sair de casa, pai, eu estou indo te adorar, mas se precisar servir, eu estou lá. Você fica percebido. Às vezes, querido, eu venho para o culto, mas estamos aqui para atender a demanda. Se precisa de alguém em algum local, nós estamos prontos para isso, querido. Um desejo de servir, mas com alegria, não como fardo. Opa, estamos aqui fazendo funcionar tudo isso, para a glória de Deus. Serviço é isso. Pegar junto com a visão da igreja local, querido. Se você se submete a uma liderança, se submete a uma visão, querido, você colhe benefícios para a tua vida. Submissão e autoridade é algo que precisa ser desenvolvido em nós também. Você viu o que fez a desobediência lá em Gênesis, lá no início? Deus é um Deus que preza pela obediência. E na obediência Ele derrama a bênção sobre a tua vida. Preza pela obediência, coisa simples, querido. Não queremos inventar muitas coisas. Se o pastor fala algo, nós fazemos conforme foi falado. Sem inventar. Porque se Deus levantou uma liderança aqui, e que é o pastor dessa igreja, querido, nós entendemos que é o próprio Deus falando conosco. Através da vida dele, são direções específicas. Não crie esses bloqueios, querido. Se você está precisando de algo, está precisando de determinado conselho em determinada área da sua vida, querido, quebre essa barreira do orgulho e vá pedir conselho, vá conversar. Não fique com isso para você, reconheça sua liderança. Precisamos sim ter mentores, querido, em nossa vida. Precisamos ter pessoas a qual podemos confiar, podemos conversar, compartilhar. Porque Deus vai liberar muitas vezes uma estratégia da parte dele. Você está esperando sempre de púlpito, mas às vezes, querido, é no pessoal, coisas vão ser liberadas. Estratégias específicas para a tua vida, uma direção. Preciso melhorar nisso. Sabe que ele está com problema no casamento? Se achega a um casal que tem sido sucesso na igreja. Quando eu posso melhorar nisso? Está com problema em finanças, tem dificuldade em prosperar, querido? Começa a conversar com pessoas que têm dado certo nessa área. Se associe com pessoas. Eu fico muito agitado sempre, eu sou ansioso. Cara, começa a conversar com pessoas que não têm problema nessa área. Comece a se associar. Isso que é igreja para isso, querido. É contando é uma engrenagem, é um corpo. Eu dependo de mim, você depende de você. É assim vai. Todos nós dependemos uns dos outros. E quando nós entendemos essa essência, querido, aí tende a deslanchar. Nada para de fato. Determinado propósito é levantado, pegamos junto com isso e resolvemos rápido. Não temos tempo em ficar nos pegando com pequenas coisas. Não temos tempo para se chatear com algo. Não temos tempo para ficar murmurando. Não temos tempo para nada disso. Porque é um querendo servir, é um querendo ajudar sempre. Está precisando de emprego em determinada área, querido. Às vezes nós não sabemos nem. Às vezes tem pessoas aqui, empresários, querido, estão precisando de pessoas para trabalhar e tem gente desempregada. Percebe, querido? E não somos uma igreja com 3.000 membros, não. Está comigo? Somos uma igreja onde podemos conhecer pessoas. Faça um esforço, querido, em se relacionar com pessoas sim. Acabou o culto, faça um esforço para conversar com uma pessoa que você não tem o hábito de conversar. Faça um esforço, rompa isso, treine isso. Porque muitas vezes, querido, tem coisas que Deus quer te mostrar, quer te abençoar e você não dá tempo nem para isso. Você vai embora. Vamos facilitar, somos facilitadores. Mas eu não tenho o hábito de falar com determinada pessoa. Querido, rompa com isso. Faça uma ligação. Eu desafio você a ligar para uma pessoa que você talvez nunca ligou na igreja, no dia da semana, em um dia específico, e perguntar como essa pessoa está. Seja guiado. Ore antes. Presenteie pessoas. Não espere somente datas comemorativas, aniversário. Olha que coisa boa, querido. Mas ninguém me dá presente. Então, é uma excelente oportunidade para você desenvolver isso. Começa a dar. Luiz falou disso. Começa a dar. Você quer receber, querido, é dar. Simples assim.
Ah, mas ninguém ora por mim. Ah, então você tem orado por pessoas? Se você quer colher, querido, o poder da oração a teu favor, tem o hábito de orar por pessoas, de interceder por pessoas. Os irmãos compartilham, às vezes, algumas necessidades no grupo, querido. Você tem intercedido por essas pessoas? Pessoas precisando de oração, para saúde, família. Se coloca na brecha. Não espera somente o culto de terça-feira. A oração é algo que tem que fluir naturalmente do cristão. Está precisando, querido? Vou pegar junto com você, bora. Vai dar certo. Está atento, querido, às direções do Senhor, para que essa engrenagem chamada igreja possa funcionar perfeitamente bem. Sabe, Deus, Ele pode acelerar o teu futuro, querido. Ele faz o que seria feito em 10, 20 anos, querido, Ele pode fazer em 1 ano, 2 anos. Mas precisamos alinhar nossa visão com a dele. Precisamos alinhar nosso foco, nossa meta, para que possamos ser assertivos nessa área. Manter o padrão dessa sã palavra. É assim que o apóstolo Paulo falava para Timóteo. Mantenha o padrão dessa sã palavra. Sabe, querido, nós manteremos o padrão dessa palavra. Não acrescentaremos uma vírgula. É simples assim, o evangelho é simples. Fazer conforme a vontade de Deus. Ser guiado pelo Espírito, querido. Quantos de nós temos sido guiados pelo Espírito? E o ser guiado, querido, é algo que precisa ser evidenciado. Eu falei agora há pouco, ter sensações no Espírito de alcançar pessoas, mas é para tudo isso, querido. É uma direção que você vai tomar, é uma decisão que você precisa fazer. O ser guiado, querido. É uma viagem que você precisa fazer, você vai fazer ou não. Estar sensível, chegar na igreja ou em qualquer outro local, querido. Estar sensível em ajudar pessoas. Em desenvolver, em poder perceber a sensibilidade, uma necessidade de uma pessoa, simplesmente porque você está conectado. Isso aí não tem preço, querido. Você olhar para a pessoa e dizer, ela precisa disso, está aqui. Ah, mas eu não precisava. Não, precisa, está tudo certo. Querido, sensibilidade. Começa a desenvolver isso. Começa a estreitar o teu relacionamento com o Senhor. Aleluia. Aleluia. O segundo ponto, querido, que fala aqui no livro é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Uma vez que você nasce de novo, querido, que você tem conhecimento da sua nova realidade, é necessário reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Ele é o mestre da tua vida agora. E reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, querido, é saber reconhecer que Ele é Senhor em todas as áreas de tua vida. Você se submete a Ele em tudo mesmo. Sabe, querido, doença não tem vez perante o nome de Jesus. Escassez não tem vez perante o nome de Jesus. Qualquer tipo de problema, querido, que você possa imaginar, o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. Só que muitas vezes, quando a pressão chega, nos esquecemos dessas coisas. Temos o hábito de confessar, de falar, mas quando a pressão chega, nos esquecemos rápido. É porque, querido, falta fundamento. O que você está fazendo aqui é fincando suas raízes. Eu tenho falado muito sobre isso. Você está se preparando, fincando, tornando fundamento aquilo que é verdade para a tua vida. Porque o dia mal ele vai chegar para todo mundo. Vai chegar, infelizmente vai chegar. Mas a Bíblia nos ampara e nos dá repauso sobre isso. Ele fala, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo, querido, porque Jesus ele venceu o mundo. E você precisa ter bom ânimo no dia mal. Você precisa ir para cima mesmo. Não precisa dar ouvidos às desculpas que nós temos. Dá ouvido à solução, à palavra, à confissão. Essa confissão que fazemos aí, culto após culto, querido. Ali tem umas verdades tremendas. Mas você tem confessado isso em casa? Você tem confessado isso no seu trabalho? Porque é uma confissão que fazemos praticamente o ano todo. Isso tem se tornado uma verdade dentro de você? Quando muitas vezes falta dinheiro em determinada área, você tem crido que o Senhor vai suprir sua necessidade? Pai, obrigado por acordos favoráveis aos que trabalham aí. Pai, que eu tenha mais do que o suficiente. Você tem declarado isso, querido? Porque a confissão, ela traz posse. Mas é crer, querido, com o coração, não é somente com a boca. Não coloque barreiras do que Deus pode fazer em determinada situação da tua vida. Creia com força mesmo. Por que acontece com alguns e com outros não, querido? Diversos testemunhos, não vamos se viver apenas de testemunho dos outros. Temos que evidenciar esse testemunho na nossa vida mesmo.
É muito bom quando uma pessoa testemunha, glória a Deus por isso, e tem o hábito de fazer isso, querido. Não deixe isso apagar em você. Se você tem acontecer uma bênção com você, nos procure para falar. Fale, querido. Fale o que Deus tem feito, porque muitas vezes somos rápidos em falar o que Deus não tem feito. Mas o que Deus tem feito, nós colocamos barreiras. Somos rápidos muitas vezes em falar de uma doença. Alguns se transformam em especialistas de doenças. Sabe o que a doença faz, sabe de onde vem, a causa, o motivo, a razão, a circunstância. Mas tem dificuldade de se apegar num versículo que vai trazer cura e salvação para a tua vida. Querido, é só mudança de foco. Foca onde vai resolver o teu problema. Sabe, a fé ela não nega os fatos. A fé, ela sim, está sentindo dor, está doendo. Mas eu creio que essa dor vai sair. E começa a crer naquilo, começa a colocar força naquilo. Cara, eu tenho certeza, querido, que de fato essa dor vai sair da tua vida. Ela sai. Porque a Bíblia diz que Deus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E Ele não mente. Ele não falou isso da boca para fora, é uma realidade. E por que duvidamos? É porque muitas vezes nós nos preocupamos em saber como é que vai ser feito. Como vai ser? Como que vai ser feito isso? Querido, essa parte não compete a nós. A sua parte é crer. O como vai ser, querido, deixa com Deus isso. Não inverte as situações. Lança fora a ansiedade, lança fora toda a preocupação. Lança fora aquilo que tem tentado te distrair, te confundir. E começa a se apegar naquilo que Deus diz a teu respeito. Sabe, acorda, querido, seja grato por que Deus tem feito em tua vida, seja grato pelo simples fato de você poder respirar. Você acordou, está respirando, querido, já é gratidão. Porque em um momento que nós passamos não tão longe, querido, você viu que o oxigênio é caro. E pessoas dariam tudo para ter uma respiração que você tem hoje. Então é motivo de gratidão, querido. É motivo de gratidão. Se muitas vezes a pressão está querendo parar você, se muitas vezes a dificuldade, a adversidade está querendo te distrair, querido, se olha no espelho e começa a ver tua nova realidade. Dá uma chacoalhada mesmo. Começa a reconhecer que você é filho de Deus. E como um bom pai, ele quer cuidar de você. Ele quer te dar o melhor. Ele quer te dar a direção. Ele, pai, filho, por aqui. Segue Jesus, querido, o caminho. Jesus é o caminho, a verdade. Querido, Ele é o caminho. Não tem outro ponto, não tem outro foco. Ele é o caminho. Se você seguir Ele, você está no caminho certo. Está tudo bem. O problema é que queremos sair do caminho toda hora. E Jesus vem e puxa de novo. Mas Ele não interfere no teu livre-arbítrio. Se mantém conectado, se mantém alinhado. Segue. Deus, querido, Ele quer de fato ir na frente, abrir o caminho, como nós cantamos. Ele quer abrir o caminho, tirando tudo que tem tentado confundir, obstruir. Ele é aquele que vai limpando a frente mesmo. Eu me lembro que no exército, quando nós tínhamos o costume de adentrar em uma mata fechada, com os soldados, nós entramos em fila indiana, né? E cada soldado daquele tinha uma função. E geralmente, quando se deparamos com algo mesmo bem fechado, tinha um soldado bem na ponta lá, que ele tinha uma função bem específica. Que ele era o soldado esclarecedor. Era ele que ia abrindo o caminho. A gente estava entrando numa mata fechada, uma mata virgem. E ele que tinha a responsabilidade de tirar todo aquele empecilho, tirar aqueles galhos e ia conduzindo toda a tropa. Olha a responsabilidade, querido. E tal como esse soldado, querido, Deus é aquele que vai na frente da tua vida. Abrindo caminho, tirando espinho, te conduzindo. E você tendo total confiança. Se Ele abriu, eu vou por aqui. Ele quer fazer isso contigo, querido. O problema é que muitas vezes você quer ir para o caminho contrário. Sabe, rompendo barreiras mesmo. Tal como aqueles navios quebra-gelo, rompe-gelo, sabe? Aquele navio que está passando naquela geleira que você fala que não passa nada. Mas ele vai rompendo tudo e passando. Abrindo caminho. Onde naturalmente falando aquilo era impossível. Deus quer ser esse na tua vida. Que vai romper barreiras, querido. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei o que está passando na sua vida. Mas Ele é aquele, querido, que vai abrir o caminho. Ele vai tirar todo o empecilho da tua vida. Só se coloca disponível para Ele. Faz essa canção tua realidade. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. E começa a estar sensível ao que Ele vai falar com você. Filho, eu quero que você faça isso. Quero que você faça aquilo. Já estamos maduros o suficientes, querido, entender o que vai nos trazer dano e o que não vai trazer. Temos maturidade suficiente para isso. Mas a decisão está sempre em cada um de nós. O que iremos fazer com o que temos recebido?
que iremos fazer com essa palavra que temos recebido dia após dia? Será que Deus pode contar comigo para discipular alguém? Será que Deus pode contar comigo para eu ser um propagador do Evangelho? Porque Ele mesmo disse que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Jesus ele se coloca como insuficiente naquele clamor, contando comigo e com você. Precisamos, querido, pegar junto nessa engrenagem. Vamos fazer parte desse corpo. Precisamos movimentar essa estrutura. Estamos aí com vários bares ao nosso redor, querido. Olha o tanto de gente que muitas vezes precisam ouvir essa palavra, ouvir esse evangelho. Olha quantas pessoas precisam ser alcançadas. Muita gente, querido, muita gente precisa ser alcançada. Mas como foi falado, eles estão de olho no teu bom testemunho. Muitos até recebem a boa palavra, mas a maioria tem experiências contrárias. Um mau testemunho acaba ficando na mente deles. E você vai ter que mudar essa situação através do teu bom procedimento, através do teu falar. Não somente através de uma Bíblia aberta, não, querido. A Bíblia aberta é uma exceção. É um detalhe, digamos assim. É um detalhe. Eu declaro você tendo estratégias do alto, querido, para você alcançar pessoas. Eu declaro pessoas se achegando a você e você tendo sensibilidade espiritual em poder ser aquele que vai aconselhar em determinada área de cada um. Sabe, querida, isso podemos desejar para nossas vidas. Você irá alcançar pessoas. Você irá alcançar pessoas, querido. Não limite o teu conhecimento. Na nossa capacidade, nós não conseguimos nada. Na nossa força do braço, querido, não vamos para lugar algum. Mas tal como o Josafá, querido, que em determinado momento ele diz, Senhor, eu não sei o que fazer por essa situação, mas meus olhos estão em Ti. Eu não sei o que fazer, querido. Talvez seja a tamanha pressão que tem te amedrontado, tem te afrontado. E você muitas vezes tem dito, eu não sei o que fazer. Querido, coloca os olhos nele. Coloca os olhos nele. Começa a trazer à memória agora aquilo que te dá esperança. Começa a confessar. E lá em 2 Crônicas, Josafá começa a buscar ao Senhor, trazer à memória promessas, orar. Ele prega jejum na combinação, começa a jejuar por direções específicas. Até que um profeta se levanta, querido, e dá as instruções específicas a qual eles precisavam. Quando nós nos clamamos ao Senhor, falamos com Ele, nos expomos a Ele, querido. Deus ele se levanta e diz assim, essa peleja não é mais tua. Essa peleja agora é minha. Aí Deus começa a te dar instruções específicas, querido. Vai por esse caminho, vai para cá, vai para lá. E cada inimigo, cada situação tua começa a ser desbaratada, começa a cair. E as coisas começam a dar certo. Mas tudo isso por uma única direção, querido. Ouvir a voz de Deus, colocar os olhos nele, elevar a tua expectativa para o alto, não em pessoas. Pessoas tendem a nos decepcionar mesmo. Mas Deus não te decepciona. Deus é aquele que vai pegar junto com você, querido. Deus é aquele que segura tua mão e vai dizer, eu não solto. Ainda que você queira desviar do caminho, Ele quer te dar o melhor. Ele quer te dar refrigério. Ele quer te dar paz na tua família. Ele vai ajustar cada peça, querido. Porque Ele é Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E Ele não muda, querido. Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Ele é o mesmo Deus que continua curando, que continua libertando, que continua fazendo milagres. É o mesmo, querido. Mas que tal termos esse canal de bênçãos para pessoas? Que tal desejarmos os dons, queridos, e operar para salvar pessoas, para curar os enfermos, para libertar pessoas. Mas ele tem essa confusão mental. Não tem, querido. Não tem. Mas essa confusão mental, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho TDAH. Meu querido, para com isso. Você tem a mente de Cristo. Começa a trazer, de fato, aquilo que vai te dar esperança. Começa a falar a palavra de Deus. Confessar. Não deixe essas doenças, esses sofismas te dominarem, não. O cenário, querido, cuidado aí que o cenário é desmotivador. Não investe nisso não agora, porque, guarda dinheiro, porque
vai precisar. Não, querido. Melhor é dar do que receber, essa é a fórmula. Se você quer prosperar, se você quer avançar, se você quer ser uma pessoa, querido, uma vida financeira bem saudável, comece a semear na vida de pessoas. Rompe com isso, querido. Se você tem dificuldade em determinada área da tua vida, querido, uma dica, querido, que não falha. Se você tem dificuldade em determinar área da tua vida, é nessa área que você tem que semear propositalmente. De propósito, intencional. Se você tem dificuldade na área financeira, querido, começa a semear na vida de pessoas. Se você tem dificuldade, querido, na área familiar, se você tem dificuldade com certos familiares, começa a semear coisas boas na tua família, começa a gastar tempo com eles, começa a valorizar cada um. Você está semeando, querido, e vai colher coisas boas. Agora você muitas vezes só quer dar o tempo que sobra para as pessoas que mais você ama, e muitas vezes nem sobra tempo. Não, querido, não é dessa forma. Começa a colocar prioridades em tua vida. A lei da semeadura, que é algo que não vai falhar. Você não vai partir desse mundo, querido, sem antes colher o que você plantou. Se você colheu coisas boas, querido, você vai colher coisas boas. Então começa a semear propositalmente na área que você tem necessidade. Que, querido, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Em nome de Jesus. Fica de pé, querido, por gentileza. Aleluia. Nicolas, por favor. Aleluia. Eu quero finalizar esse tempo, querido, em que você